poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 6, né? Apocalipse, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, né, que diz assim, né, esse tempo eu estou pregando sobre o Apocalipse, e a palavra do Senhor, a abertura dos primeiros 6 selos, diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E diz aqui, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava assentado sobre ele foi dado poder que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique-se o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para que matasse a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar de Deus, e por amor do testemunho que deram, né? E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como ele foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo o livre se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas.
e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem o poderá subsistir? Né? A Bíblia fala aqui, né? Olha só, a Bíblia fala que o cavalo aqui, o cavalo branco, muitos olham e diz que é Jesus. Mas o cavalo branco que a Bíblia fala aqui, que tem um arco, ele não é Jesus, ele é o anticristo. Né? Ele vai se manifestar, ele virá com as roupas brancas e as roupas disfarçadas. Né? Vai ser disfarçado, ele vai vir com disfarce de bonzinho, de um Messias bom, tudo vai enganar. A Bíblia diz que enganariam, se for possível, até os escolhidos. Né? E o Senhor sabe quem é Ele, né? E o Senhor vai permitir. Por que vai permitir? Que muitos naquele grande dia, que eu creio, tenho certeza que a igreja será tirada antes, quando ele se manifestar, né, o anticristo, a igreja até vai passar por uma pequena prova, mas não vai passar pela prova toda, né? Mas a igreja, quando se manifestar o anticristo, o Senhor vai tirar a igreja, né? Vai arrebatar a igreja para o encontro do Senhor nos ares, né? Para a grande boa, a ceia do Senhor. Então, o que acontece, meu amado ouvinte? Saiba de uma coisa, esse aí é o anticristo, que vai ser, e a grande tribulação não será no Brasil, né? As pessoas, a grande tribulação vai ser no mundo inteiro, mas a grande tribulação mesmo vai ser para Israel, porque vai ser lá em Israel, porque o propósito de Deus, de Senhor Jesus, é descer a Nova Jerusalém, não é no Brasil, e nem na Rússia, nem nos Estados Unidos, é Israel. Porque a palavra de Deus fala que ele vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, né? E vai derrotar os inimigos de Israel. E Zacarias, né? Lê Zacarias, o que fala? Né? Zacarias 14, que o Senhor diz na sua palavra, entra em Zacarias 14, vamos lá, aí, Zacarias 14, que está aqui. Ó, aqui diz, ó, vou ler em Zacarias capítulo 14, versículo 1 em diante. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. O Senhor vai pelejar contra essas nações que se levantaram. O Senhor vai trazer, né? O Senhor vai trazer as nações para se levantar, para guerrear contra Israel. Mas depois o Senhor vai descer no Monte das Oliveiras e vai derrubar os inimigos de Israel. Está escrito aqui. E diz assim, naquele dia, no versículo 4, abre a sua Bíblia, naquele dia, né, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. Os Montes das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Olha aí a palavra do Senhor. O Senhor vai descer no Monte das Oliveiras e vai guerrear a favor do seu povo. Ah, mas Israel, a salvação agora é só para a igreja. Israel será destruído, vai morrer todo mundo. Só a igreja santa. Não. Muitos das seitas, das heresias que estão aí, diz isso. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a palavra de Deus, Zacarias capítulo 14, que Israel, né, Israel vai ser salvo pelo Senhor. Quando Israel tiver esmagado
o Senhor vai salvar Israel. E vai dar vitória a Israel. Então, entenda uma coisa. O Senhor é bom. O Senhor vai conceder a vitória a Israel. Né? Aí diz aqui assim, olha aqui. Ó, aí vamos entrar em Ezequiel 38, que Ezequiel 38 fala assim, Ezequiel capítulo 38, que a profecia contra Gog, que, né, o Senhor disse, ele traria, olha aqui, vamos entrar no Ezequiel 39, que diz assim, tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dizer, assim diz o Senhor Jeová, eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir da banda do norte, né? E te trarei aos montes de Israel. E Deus vai trazer essa nação aos montes de Israel, para a guerra, para a grande peleja do Armagedon. Então, saiba de uma coisa, Deus vai trazer as nações. Deus sempre fez isso. Quando ele não gostava de um reino, ele levantava o inimigo e mandava ir lá destruir o reino daquele rei. E tirava aquele rei. Como ele fez em Jeremias 52, ele pegou e mandou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadir Jerusalém. E foi destruindo tudo. Botou fogo no templo e destruiu tudo. Trouxe o rei Zedequias para Ribla, né, na Babilônia, chegou lá e trouxe os seus filhos e todos aqueles, e matou todos os seus filhos e aqueles que estavam com o rei Zedequias, matou todos, depois, na frente do rei, e depois ainda furou os 2 olhos do rei e botou o rei no cárcere até o dia da sua morte. Deus, ele pode tudo, ele não é homem. As pessoas pensam que Deus é um Deus tal. Ah, Deus não faz mal. E Sodoma e Gomorra? O que Deus fez? Não destruiu Sodoma e Gomorra? Só livrou Ló e a sua família, e ainda o genro deles estava o genro de Ló estava debochando. Achava que né? Não precisa. E aí? Deus não matou todos? Foi o diabo? Não, foi Deus. O diabo faz. Mas tem coisa que a ira de Deus é muito grande. Quando desce a ira de Deus, o couro come. Não é não. Porque aí Deus tem misericórdia, cara. Deus usa misericórdia. Ele bate, mas ele depois joga um melzinho ali e passa a mãozinha. Né? Porque o diabo não é assim não, ele bate e rebenta e te bota no inferno. Deus não, ainda é misericórdia. Você que está fora do aprisco de Deus, você que está fora da presença de Deus, venha para Jesus, se converta e não, porque senão o negócio vai ficar feio. Né? E ele diz aí, ó, te trarei aos montes de Israel. Né? Viu? Ele vai trazer, né, a Gog nos montes de Israel. As 10 nações cercarão Israel. E o Senhor vai dar vitória, é só para glorificar. O Senhor não fez isso com o faraó? Não tirou o povo do Egito, depois endureceu, depois que o povo tinha saído do Egito, o Senhor endureceu o coração de Faraó e permitiu Faraó vir perseguir o povo dele. E falou para Moisés, Moisés, levanta a sua mão que eu vou abrir o mar.
botou uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo para proteger o seu povo. Mas ele quis mostrar ao povo dele que ele é Deus. Ele endureceu o coração para mostrar ao povo dele que ele é Deus. Ele vai proteger o povo dele, mas ele permitiu. Fez Faraó ficar com ódio, né? E perseguir. O negócio é sério. Então, saiba de uma coisa. Deus, ele, quando desce o juízo, esse tempo vai ser um tempo de muita dor. Não vai ser o tempo que você vai poder viver uma vida tranquila, não. A grande tribulação, no tempo que Israel estiver em guerra, as grandes nações cercarão Israel, não vai ser um tempo de paz, não. Não vai ser tempo de mordomia, não vai ser um tempo de dor, que nunca houve. A Bíblia fala em Mateus 24 que a grande tribulação será de uma maneira que nunca houve uma coisa tão grande como vai ser nesse dia. Então, meu amado ouvinte, né? Aí diz aqui, ó, e havendo aberto o segundo selo, o cavalo branco é o anticristo, né? Aí diz assim, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu um cavalo vermelho. O que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Né? O cavalo vermelho foi dado que tirasse a paz, né? A paz da terra, e que matasse uns aos outros. O que acontece mais nessa terra? É um matando o outro. É o homem ali, ó, aquele homem foi lá, invadiu a escola e matou as crianças a machadada. Outros que estão invadindo a escola, tem um demônio, né, que está usando, né, invadindo as escolas e matando o outro a machadada, matando a tiro, né? E depois vem com maior inocência, ainda tem coragem de dizer que não tem remorso. Então, isso é o quê? O inimigo. É o inimigo que já está cirandando, que já está completando, é o cavalo vermelho, que já está matando uns aos outros, né? Fazendo mal uns aos outros, né? Marido matando esposa. É uma bagunça, está uma coisa terrível. Então nós temos que vigiar. Aí disse, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E eis que olhei, eis um cavalo preto, e sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. O cavalo preto tinha uma balança na mão. E disse assim no versículo 6, e ouviu uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouviram uma voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olheis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado um poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. O cavalo amarelo, muita gente, eu já ouvi falar que é um cavalo pálido, mas para mim está escrito aqui um cavalo amarelo. E a Bíblia diz que, né, o cavalo amarelo, e esse cavalo amarelo é a morte, e ele, para destruir a 4ª parte
né, que estão na terra, né? É o cavalo amarelo, né? Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fogo, com peste e com feras da terra. Foi dado poder para matar a quarta parte da terra, né? E Deus, né? Deus está dando chance, a porta da graça está aberta ainda, a graça do Senhor ainda está ainda na terra, né? O Espírito Santo ainda está na terra, e você aproveita, porque não adianta depois chorar. Depois não der ouvido à palavra de Deus, amanhã vai chorar. E vai ser tarde demais, porque não vai mais poder, não vai ter chance. Entendeu? Não vai ter chance. Não adianta. Depois que morreu, mas aí se eu não for arrebatado, eu posso morrer. Não. Depois que você morrer, que é pior. Se você morrer sem Cristo, o que será? Tu acha que vai morrer, vai ficar dormindo no pó? Só do pó? E a sua alma? O Espírito volta para Deus, e a sua alma? Vai para onde? Vai ficar dormindo? Tem gente que pensa assim. Acha que vai repousar, vai dormir com medo de se acordar no inferno. Mas se errar, se dormir e acordar no inferno, já era. Acordar no lugar de tormenta, porque existe, né, a parábola do Lázaro e do rico. O rico desprezava, humilhava as pessoas. Quando ele acordou aonde? No Hades. E Lázaro sofreu tudo, fome, tudo, acordou, estava no seio de Abraão. E depois o rico ainda falou assim: olha, manda que Lázaro pingue uma gota. Aí o pai Abraão falou: meu filho, Lázaro sofreu muito, você teve tudo. Você teve a mordomia, você teve riqueza, e você está aí, é a justiça. E Lázaro padeceu fome, sofreu e está descansando aqui comigo no seio de Abraão. Mas manda aqui, mande alguém e manda lá na minha família para avisar para que não venha para esse lugar. Você não pode. O que está lá não vem aqui, e mesmo que o anjo descesse, se fosse lá, não pode. Acabou. Não tem conversa fiada. Então tem que procurar a Jesus agora, porque depois não adianta chorar, né? A Bíblia diz o quê? Aí vamos aqui, aí diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram, né? Abriu o quinto selo e foram mortos, né? O Senhor, e aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor à palavra de Deus, do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, verdadeiro santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dada uma comprida vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Olha aí, nesse tempo vai ter muita coisa. É tremor de terra, é morte, é muita desavença. As pessoas estão achando que o anticristo vai pegar e vai chegar e vai... Não, ele vai dar ele vai no início, ele vai dar mais de bonzinho, mas quando Israel vê que ele começou a blasfemar do Deus vivo, né? Começou a se levantar contra o altar de Deus e a casa de Deus,
Israel vai se levantar. Aí ele vai planejar as nações e citar as nações para guerrear contra Israel. Então, meu filho, vai ser grande, vai ser terremoto, vai ter maremoto, uma grande pedra cairá do céu de 1 tonelada no mar e vai matar, não vai ter mais vida. Se você está fechando, se você está pensando que você vai viver nessa terra, essa terra nunca vai acabar, que isso só demorar, mas tem que saber uma coisa, pode demorar, mas pode você morrer, pode eu morrer, e se não tivermos com Cristo na posição, vai perder a salvação, vai estar no lugar de tormento e não adianta, né? Muitos estão pagando para ver, né? Não seja um crente de fachada, seja um crente verdadeiro, porque no grande dia não vai passar mão, não vai passar mão, Deus não vai passar mão, Ele não vai perdoar, aí já era, né? Aí diz aqui, aí diz assim, e as estrelas cairão do céu sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um forte vento. As estrelas cairão do céu sobre a terra. E diz, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas, nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Viu? Esconde-nos. Sabe quem vai ter medo do Cordeiro? Vai ser os ímpios, os feiticeiros, os espíritas e todo aquele que não está escrito o seu nome no livro da vida. Esses terão medos. E vai pedir que os rochedos caem sobre nós. Vai pedir, vai se esconder. Os grandes, os poderosos hoje, né? Juízes, embargadores, governadores, tudo vão deixar suas mansões e vão correr para se esconder da ira do Cordeiro. As mansões deles serão invadidas, saqueadas, né? Aí diz aqui, cai sobre nós e nos esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque o juízo vai ser grande. Nos esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, né? E diz assim, sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque o Cordeiro vai vir com a ira. A igreja vai estar com ele na descida, porque ele vai no arrebatamento, ele vai buscar a sua igreja, vem buscar, vai levar a igreja para as nuvens para ter a boda do Cordeiro, a ceia. Depois, quando Israel estiver sendo esmagado, ele vai descer do céu e vai com a igreja para guerrear a favor de Israel e vai descer, botar os seus pés no Monte das Oliveiras. Aí disse, porque é vindo o grande dia da ira, quem poderá subsistir? Você vai poder aguentar? Você que está pensando em ficar nessa terra, tu acha que você vai poder aguentar? Não vai, ninguém vai suportar, ninguém. Né? Eles falam, os teólogos, né, de outras igrejas, outras seitas, dizem que vai passar na grande tribulação. Se a igreja for passar na grande tribulação, como é que pode? A igreja não vai suportar, não vai suportar, vai ter que pagar um preço muito duro. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que o Senhor vai descer do Monte das Oliveiras, né? Ele vai descer, 1 Tessalonicenses, vamos abrir a sua Bíblia, né?
1 Tessalonicenses. Ó, 1 Tessalonicenses. Né? É a 2 Tessalonicenses. Ó, 4, diz assim, versículo 1, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continues a progredir cada vez mais. Aí diz assim, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo, porque esta é a vontade de Deus e a vossa santificação, que abstenha da prostituição. Aí diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aí a Bíblia aqui diz aqui, né? Assim, ó, aí versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Muitos já não têm esperança, né? É 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo até uma certa parte, né, que lemos até o 4, versículo 4, e depois pulamos para o 13, né? Aí diz assim, muitos não têm esperança, já não têm esperança que o Senhor vai voltar. Muitos já desanimaram, muitos já não acham que o Senhor não vai voltar mais. E o Senhor vai voltar, mas no tempo dele. Não, a Bíblia diz, cuidado com aquele que diz assim, o Senhor marca a data. Aquele que marca a data é mentiroso, porque o Senhor não manda marcar a data. Não vos compete saber o tempo e a hora que o Senhor reservou exclusivamente para Ele. Ele sabe, mas ninguém sabe, Ele não botou na Bíblia. Então cuidado com aquele que diz que Jesus daqui a um ano, daqui a 2, e que vai acontecer isso, é mentira. Leia a Bíblia. Aí diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizei-nos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Mas aí diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Né? Olha a palavra, né? Aí diz aqui, vamos ler 1 Tessalonicenses 5, que diz assim, versículo 1,
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escrevas, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando você pensar que está tudo tem paz e segurança, vai sobrevir uma repentina destruição, como aquela que está grávida, e não escaparão, não vai escapar, ninguém vai escapar. E se a igreja estiver aqui na terra, não tem como, o Senhor, ela vai passar, mas não vai passar pela tribulação toda, está escrito, né? Aí diz assim, ó, aí diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, porque o dia do Senhor, para que o dia do Senhor não vos surpreenda como um ladrão. Viu? Não vai surpreender, porque a gente conhece a palavra e sabe que o Senhor está voltando. Aí diz assim, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e nós não somos da noite e nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olha, viu? Aqui, ó, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça da fé e o amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, e para que, quer vigiemos e quer dormamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e santificai-vos uns aos outros, como também o dizes. Né? E a palavra de Deus olha aqui, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Olha aqui, em versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus, parecer Deus. Ele só vai querer parecer Deus, né? Ele não vai poder ser, porque ele já está derrotado, já acabou. Para ele acabou, ele só está esperando chegar, ele sabe que o dia dele está próximo, né? Aí diz assim, aí diz, aí, e agora vós sabeis o que o detém, né? Vou ler o versículo 5, não vos lembrais dessas coisas que dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Viu? Só um que resiste, que até que do meio seja tirado, é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo, que ele ainda está na terra. Mas no dia que o Senhor está esperando a igreja, quando a igreja subir, ele sobe junto. E aí vai se manifestar o anticristo, o espírito da perdição. E é grande a vitória. Então, amados, essa é a palavra. Que Deus abençoe a todos, que saúde, paz, né? Que o Senhor venha pelejar pela sua causa, que o Senhor venha dar vitória, porque eu sei que o Senhor é bom e eterno na sua misericórdia. Vamos inclinar vossas cabeças e orar para agradecer a Deus pela palavra e orar por você que está necessitando, você que está preso, você que está no hospital, você na família, situações financeiras tão ruins, a porta não se abre de emprego, a porta não se abre, e está difícil de se viver, mas saiba que o Senhor é o guarda do nosso povo e guarda a sua igreja. Levanta as suas mãos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego agora nas tuas mãos as nossas vidas. Visita agora cada ouvinte, os lares. Ó Deus, que venha salvar, libertar, abençoar, guardar e dar vitória. Senhor, venha operar na vida dos ouvintes, renovar suas forças, operar maravilha, tirar os impedimentos e tudo que não é do teu agrado. E nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E que Deus lhe abençoe. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor. A igreja diz amém. Que Deus lhe abençoe e tenha uma boa noite em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Bruno, vai tomar café? Não, vou tomar.